Bom dia para você que está nos assistindo de dia. Boa tarde para você que está nos assistindo de tarde. Boa noite para você que está nos prestigiando com sua audiência à noite. Que a paz do Senhor Jesus possa encontrar a sua vida neste momento, que você possa ser abençoado. Estamos mais uma vez iniciando o nosso podcast Cruz e Chama com mais um episódio, recebendo aqui o amigo, irmão, querido, amado, brother. Talvez me falta até adjetivos aqui para poder descrever esse camarada. Pastor Salomão Dutra de Melo. Você tá me deixando recuado desse jeito, rapaz. Prazer, Clebinho, estar aqui com você. Sá, obrigado demais, cara, ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Tenha liberdade de chamar de Sá, porque, como eu disse, é meu amigo, meu irmão. E até os sobrinhos do Salomão, uns sobrinhos dele, os filhos da Raquel, né? Que é a irmã dele, me chamavam de irmão do Salomão. De tanto que a gente caminhou junto, né? Andava Muito junto, né? próximo, num determinado tempo da minha vida, das nossas vidas, né? E um cara que me ajudou demais na caminhada cristã. A gente vai conversando sobre isso aqui no decorrer do nosso bate-papo. Sal, Sim. obrigado, cara. Eu que agradeço. Uma honra, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês e participar desse projeto, né? Do podcast. E também já quero parabenizar vocês por essa iniciativa, né? É muito pertinente, muito válido, né, nesse tempo dessa era digital, usar esse recurso, essa ferramenta para levar a palavra, ainda que num bate-papo descontraído, né, Isso. mas ainda assim é uma ferramenta da gente compartilhar, né, a nossa vida com Deus, aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Amém, Então, amém. parabéns para vocês. Ô, cara, obrigado, né? A gente fica muito lisonjeado pelas palavras. Toda honra e glória para o Senhor, né, cara? Amém. Amém. Antes da gente começar aqui, não se esqueça, já clica no botão de like ou curtir, né? Não sei como que vai estar configurado aí o seu aplicativo ou o seu computador. Já clica no botão de curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo, com seu irmão. Tem certeza que ele vai ser abençoado assim como você. E vai aparecer em algum lugar por aqui afora, assim, ó, os nossos editores top aí vão colocar depois nossas redes sociais, tanto da nossa Igreja Metodista Central aqui em Valadares. Não podemos esquecer jamais o nosso jargão. Como diz o pastor Laércio, Igreja Metodista Central em Governador Valadares, situada à rua Israel Pinheiro, 2974. Virou jargão do podcast, você já sabe. É um clichê já, né? Clichê do podcast. Então temos aí nossas redes sociais, vão aparecer na tela para você. Você segue a gente no Instagram, Facebook, né? Tem o canal da igreja e vamos embora para o nosso bate-papo. Salomão Dutra de Melo, meu irmão, natural de Valadares mesmo, Sal? Exato. Natural de Fui Valadares. nascido e Isso. E criado aqui em criado aqui, Valadares. assim como eu. A primeira vez que eu Cara, saio de Valadares foi agora, há 3 anos, vai fazer 3 anos atrás, né? isso. Que eu fui Hoje, para morar em Itaiumi, né? isso. Salomão hoje, né, é pastor na Igreja Metodista em Itaiumi. Hoje, 24/10/2022, né? Não sei a data que você irá assistir esse vídeo. E, Sá, fala pra gente, cara, como que foi ali seu primeiro contato com a igreja? Já nasceu num lar evangélico? Se já era metodista? Como que foi esse crescimento seu, essa primeira infância? Então, minha mãe se converteu bem nova, né? Ela ainda morava na zona rural e, por sinal, pertinho de Itaiumi, onde eu moro hoje. E ela é natural de Tarumirim, na verdade um localzinho entre Tarumirim e Itaiumi, Itaiumi. um local que hoje se chama Alto Queiroga. Sim. E ela então se converteu lá nesse lugar, muito nova, e desde então ela seguiu o Evangelho e sempre na igreja evangélica Assembleia de Deus. Sim, sim. É um Nós é temos. um das semelhanças nossas, né? Você Eu também também comecei veio lá, dessa vim de raiz lá. aí. Então minha mãe
ela sempre foi assembleiana e eu nasci, meu pai não era evangélico, Sim. mas minha mãe, ela levou todos os filhos, criou todos os filhos no evangelho, na igreja, à luz da palavra de Deus. Somos oito irmãos em casa, família Sim. ainda das antigas, Antigas, né, né? de que tem muito Aham, filho. aham. E ela então criou a gente no Evangelho. Então, desde novo, eu fui criado no Evangelho. Ah, sim. Você E tem 7 irmãs, né, cara? 7 irmãs. A minha Irmãs casa é uma casa é a casa das das 7 sete mulheres, mulheres. né? Literalmente. Literalmente a casa das 7 Então, eu mulheres. sou o mais novo, inclusive, de Sim. 8 irmãos, sendo 7 mulheres e eu somente Rapaz, de de homem. homem. Que beleza, Por cara. isso que meu pai me deu o nome de Salomão. Ele É. é. Não, É é sério sério isso? mesmo, é. Cara, Ele, conta isso aí pra ele gente. chegou, eu acho que sempre quis ter um filho, né? Certo. Homem, e foi tendo só mulher, só vinha mulher, só vinha mulher, e ele perseverou, e Aham. quando veio então o filho, homem, ele decidiu então, esse menino vai chamar Salomão, porque ele vai reinar no meio dessas Ó, mulheres aqui. rapaz. Então, foi mais ou menos isso que levou ele a escolher o meu nome. Então, Caraca. é Véi, por por aí. mais... Tá vendo, cara, que eu sempre falo aqui com a galera, por mais que a gente conheça a pessoa, é amigo da Não sabe pessoa, alguns não detalhes, sabe né? alguns detalhes da caminhada, né? Então, O dia que o pastor Marcão teve aqui com a gente, né? O episódio, se não tiver ido ao ar ainda vai, tá? Você vai assistir aí na sua casa também. O pastor Marcão falou que quando ele era rapaz, ele participou meio que de um campeonato de beijo, cara. E disputou com um amigo dele quem beijava mais menina. meu É pai. cada história, cara. Graças a Deus, mas também é legal ele contou testemunho. Deus libertou ele disso tudo. E graças a Deus, hoje é um pastor abençoadíssimo, né? Amém. Mas e aí, Sal, você, né, ficou até quanto tempo lá nessa região? Qual até que idade, mais ou Então, na menos? verdade, eu não nasci lá, né? Eu já Ah, você já nasci nasceu em aqui. Sua Valadares. mãe Minha que mãe, nasceu lá, sim, né? sim, minha mãe nasceu lá e foi criada. E Uhum, quando ela casou, ainda morou lá um tempo, depois de uhum, casada. E aí depois meu pai trabalhou no Vale do Aço, então minha mãe uhum, morou uma época, não muito tempo, mas morou um tempinho em Patinga, no Vale do Aço. uhum. E de lá então eles vieram para Valadares e eu já nasci, eles moravam em Valadares. Ah, sim. Então nasci em Valadares e a minha família acabou ficando aqui Uhum, definitivamente, né? E fincou raízes aqui. Então entendi. eu já nasci aqui. Só minha irmã mais velha, aliás, acho que umas 2 ou 3 irmãs que nasceram em Vale do Aço Vale do Aço, sim. e depois os outros já nasceram Já nasceram aqui tudo aqui, né? e então, desde então, ficamos aqui. Aqui em Valadares, que deu raiz mesmo, né, Exato. cara? É. Cara, e você, né, gosta disso, você nasceu ali naquele ambiente de Assembleia de Deus, né? Uma semelhança, uma das semelhanças que a gente tem também, que meu pai também não era cristão. Quando eu nasci, também minha mãe já era da Igreja Assembleia. Mas aí, como que entrou a Igreja Metodista na sua vida? Com que idade? Como que você veio parar na Metodista? Cara, fala pra nós aí. Então, três das minhas irmãs, elas começaram a frequentar a Metodista Central aqui na Igreja Central, Aqui na Central. quando elas eram jovens e tal, e elas trabalhavam aqui no centro da cidade. A gente já estava morando no Gran Duquesa, onde é Sim. a casa da minha mãe ainda, Até hoje, né? até Na hoje. Varsóvia. Exato. E essas irmãs, então, trabalhavam e estudavam, né? Aquela coisa Uhum. toda. E por trabalhar no centro, estudar no centro, elas conheceram uma senhora que era membro aqui da igreja, Ah, Dona sim. Francisca. Sim. E a Dona Francisca, ela ofereceu um ponto de apoio para essas Ah, minhas sim. Pra irmãs. sair Porque sair do trabalho, né? exato, Pra ir pra exatamente. estudar. Então a Dona Francisca morava próxima ali ao Democrata, eles tinham um Sim. negócio ali, a casa deles era ali também. Então as minhas irmãs estudavam no presbiteriano e tal. E aí
saía do serviço, passava na casa da Dona Francisca, de lá ia para o colégio. Então fizeram uma amizade muito grande. Como a Dona Francisca era membro da Igreja Metodista aqui, Central, as meninas passaram a frequentar aqui também no fim de semana. Rapaz, E aí, então, eu tinha por volta de 16 anos, se não me engano. E eu, então, frequentando a Assembleia de Deus, frequentava já nessa época no Gran Duquesa, que era uma congregação da sede, né, da central aqui. Da Assembleia Central. E no Gran Duquesa era assim, tinha um déficit muito grande de jovens, né, naquela época, na congregação de lá. E aí eu pedi minha mãe que é assembleiana, né, muito rígida, e ela não queria que me liberar para eu ir para outra igreja, queria que eu continuasse com ela lá. Mas ela percebeu que não tinha não tinha programas para atrair jovens, e eu não tinha muita companhia lá na congregação e da minha idade. E ela então me liberou para eu vir frequentar a Central. Nessa época, a Central estava passando por uma renovação assim, em termos de música, né? Porque a Central não tinha bateria. E eu gostava, eu estava assim, querendo aprender o instrumento, e o instrumento que eu escolhi foi a bateria. Então eu comecei, as coisas foram se encaixando, né? Eu precisava de um grupo de jovens para eu estar junto deles, na mesma faixa etária, que tivesse coisas em comum, né? Coisas em comum, programas que a gente pudesse participar deles, né? E a Central ganhou uma bateria, então. Uma irmã que morava fora, ela doou um dinheiro, uma oferta para comprar a bateria para a Central. E não tinha baterista na época aqui na Central, né? Eu lembro que o Anderson de Castro, né, o Du, ele tinha uma noção de como tocava e tal, mas ainda muito pequena ainda a noção, e ele também, por ser já, né, empresário, ser pai e tudo, ele não tinha tanto tempo para dedicar a isso. E eu, então, via nisso uma oportunidade, né? A igreja estava precisando, eu querendo aprender, então as coisas né, casaram tudo para que eu viesse para a Central. E foi assim, então, que eu passei a frequentar a Central. E desde então... Você falou das suas irmãs, né, que eram, vamos dizer assim, atendidas pela irmã Francisca, né, que dava esse suporte para elas. Eu lembrei disso hoje, até falaria mais para frente, mas eu vou aproveitar o gancho aqui para falar o quanto é importante alguém que dá esse suporte para a gente, né, cara? Como é importante um irmão, uma irmã da igreja que ajuda. E assim, eu tenho certeza absoluta que a irmã Francisca não tinha a menor intenção de trazer, vou tirar as meninas da igreja delas e vou trazê-las para cá. Não, ela simplesmente ajudava, né, cara? Exato. E eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo algumas vezes. Logo que eu fui para a Igreja Metodista, né, que eu vim para a Igreja Metodista ali em 2006, foi 2006, eu morava no bairro Turmalina, que era um bairro de periferia aqui da cidade de Valadares, e um bairro onde, na época, né, as ruas não tinham calçamento e tudo. Eu não tinha veículo, meu veículo era magrela para ir para a igreja. E por várias e várias vezes, quando estava principalmente em época de chuva, domingo de manhã, não tinha nem telefone celular na época ainda. O telefone fixo lá de casa tocava cedinho, 8 horas da manhã, que a escola dominical era 9, ia atender. Aí eu só escutava assim, e aí, Groove, beleza? Eu falei assim, beleza, cara. Você quer que eu te resgato aí? Era o Salomão me ligando
Antes mesmo de eu pedir ajuda para ir para chegar na igreja, o cara já enxergava essa necessidade de me ligar para ir lá em casa me buscar, para me levar para a igreja. Isso, gente, contando que na época você morava na Suíça, na Rua Suíça 344. Isso mesmo. Tá, será que eu conheço esse cara, bicho? Será que eu conheço? Morava na Granduquesa. Rua Suíça 344, no bairro Granduquesa, aqui em Governador Valadares. E da casa dele na igreja, deve dar o quê? Uns 500 Uns metros? 500 metros. Uns 500 metros da igreja. Ele literalmente atravessava a cidade para me buscar e para me trazer na igreja, cara. Então, eu lembrei disso, estava lembrando disso hoje, né? Quando eu confirmei com ele mais cedo a estadia dele, a estada, né? Estadia, acho que é outra coisa, né? Acho que o correto é Acho que é estadia mesmo. estadia, né? A Vamos lá. participação. A participação. A gente confirmou a participação do pastor Salomão hoje, estava lembrando desse caso. E assim, cara, como que isso faz diferença na vida da gente? Como faz diferença, sabe? Coisas pequenas, né? Coisas para você É, pequena, para mim não. Para quem recebe é algo é grandioso. verdade. Eu vou citar aqui algo que me marcou muito lá na Igreja Metodista Granduquesa. Nós vamos chegar lá ainda. Por enquanto, nós estamos no comecinho da central do Salomão, mas eu lembro de uma vez que a Elzimar, a irmã Elzimar, que congregava, né, era membro lá no Granduquesa, contou testemunho na igreja de que ela tinha conseguido pintar a casa dela, cara. Ela, né, uma pessoa que tinha dificuldades financeiras na época e tudo, morava num bairro mais de periferia. E ela pediu a palavra ao pastor para dar um testemunho na frente da igreja que ela tinha conseguido pintar a casa dela, que era o sonho dela pintar a casa dela, porque estavam muito feias as paredes. Uma coisa que me marcou demais, cara, que ela falou assim: talvez para você que está me ouvindo, isso é uma coisa muito pequena, talvez não seja nada, mas para mim isso é grande demais. Cara, isso marcou tanto a minha vida, cara, esse testemunho, e se aplica nisso também. Sim. Para você foi uma coisa pequena, para a irmã Francisca também foi uma coisa pequena, mas eu tenho certeza que para as suas irmãs foi algo grandioso, né, cara? Fez Grandioso. diferença na vida da família, na Fez diferença na verdade, vida né? da família, né, cara? E hoje nós estamos aqui sentados, batendo esse papo com o pastor metodista Salomão, Exato. fruto desse apoio que a irmã Francisca dava Exatamente. às suas irmãs. Eu Mas tenho, assim, desculpa. aproveitando, né? Isso Aproveitando isso. Dentro do que o Klebin tá é a, falando aí é a também, voz do além, a sabe? voz Não do assusta, além, não. dentro do que o Klebin tava falando também, eu prestei atenção aqui quando o Salomão falava que a primeira bateria que teve na central foi fruto de uma oferta de uma irmã que morava fora. Sim. E se você pensar também, essa bateria, essa oferta que comprou a bateria, foi um estímulo para que o Salomão ficasse na igreja, continuasse na igreja, Verdade, desenvolvesse cara. seus Verdade. dons e talentos. Então, assim, uma oferta que às vezes pra gente também, provavelmente essa irmã você nem deve saber disso, né? Dessa semente que ela lançou e o que virou. É algo bem interessante a gente pensar nisso também. Essa semente que a gente lança. Talvez ela não tenha noção do desdobramento, né, da semente. E aproveitando, você falando sobre semente, isso que você está falando, né? Uhum. Eu tenho pregado até uma série lá na nossa igreja, em Itaiumi, sobre exatamente as leis da semeadura e da colheita. Cara, Como que a semente multiplica, né? Um isso. ato que você faz às vezes, como eu disse aqui, coisas que para quem está fazendo é tão pequeno, né? E às Uhum. vezes uma semente é pequena realmente, mas qual colheita que essa semente pode gerar? Quais frutos que essa semente pode gerar? São Verdade, assim, cara. inúmeros que você às vezes não tem conta, porque aquilo fruto gera outros e gera outros, né? Isso. Então, é importante, né, a gente sempre estar disposto a semear, né? Ainda que pequenas coisas Aham. para a gente, mas que vai fazer uma diferença tão grande na vida dos outros, né? Uhum. E aí, cara, então você veio aqui, né, para a Metodista Central de Valadares, ali 16 anos mais ou Sim, aí menos. eu vim Começou pra a cá, comecei a tocar. tocar aquela coisa toda e Uhum. assim, sempre gostei de trabalhar na igreja. Uhum. Eu acredito, né, depois que a gente vai entender, né, algumas Uhum. coisas na vida da gente, né, a gente só entende depois de bastante tempo, né? Isso, a caminhada vai Na, gerando é, essa experiência, né, a vida gente? com Deus, né, ela é Uhum.
ela é gradativa, né? Ela é Certo. sempre, ela vai se descortinando, né? Paulo fala isso, né? Quando ele escreve uma das suas cartas, ele fala que agora a gente conhece em parte, né? E ele fala que a gente vai conhecer completamente só no final, né? Isso. Então, muitas coisas na vida da gente vai, depois a gente vai ter entendimento. Então, comecei com a bateria e tudo, desejo de tocar um instrumento. E eu tô lembrando aqui agora, né? Já passaram tanto tempo. Quando a bateria chegou na central, eu já estava fazendo a aula já. Eu já estava fazendo aula, Já se porque preparando eu já, estava né? me preparando, Claro, exatamente. claro. Flávio Nascimento, você deve conhecer, Ah, professor antigo aí da cidade e muito, um baterista mais ou menos, né? Ele toca mais muito, ou menos, muito né? conceituado. Abração aí, Flavinho. Quem sabe você assiste podcast, né? Então, comecei a estudar com o Flávio e tal. E aí, então, aquilo me motivou a ficar aqui e eu fui muito inclinado, né, a ajudar e não só tocar na igreja, mas o que precisava fazer, carregar som, quantas vezes, né? Eu carreguei som, caixa de som e os instrumentos e aquela correria toda que você conhece bem também, Sim, é. da gente levar tudo, né, para um lugar, para tocar, desmontar, tocar, depois desmontar, Desmontar e carregar de montar de volta, novo no lugar. levar de volta para a igreja para montar, Rapaz, porque no domingo de manhã ia ter e é interessante que é reunião. interessante que a gente sempre reclama que tá cansado, que dá trabalho demais, mas se tiver alguma coisa dessa e a gente não participar, a gente fica até Então, chateado, né, cara? então acho que tá no DNA da gente, né? Verdade, E verdade. aí eu comecei então tocando bateria, fiquei muito tempo ajudando no louvor. E Sim. aí depois de um tempo cheguei a assumir a coordenação do louvor aqui na Central. Fiquei um tempo bom coordenando a música e tocando também, né? E coordenando. E então daí as coisas foram se afunilando também para outras áreas, né? Daí depois eu parti para alguém me ficou me perturbando para fazer um curso, Perturbando. perturbando para fazer um curso de professor de EBD. Curso E de professor de EBD? exato. Olha, isso eu não Uma sabia, nem... capacitação, né? Uma Ah, tá. capacitação Sim, para sim. ser professor Professor de EBD, da escola dominical. escola dominical, é isso. E Licenciatura da EBD, o Benhu tá falando ali. quase isso. Quase isso. Mas era um curso para te dar ferramentas, né? Para você que nunca tinha dado uma aula e tal. Um curso de capacitação. E eu fui, confesso, porque né, a pessoa insistiu muito e eu fui, mas eu pensava assim, meu negócio é música, é ministério de música, meu negócio O não é ensino, não é docência. Pastor Robson esteve aqui, a gente gravou um episódio, não sei se você vai ver isso depois ou antes do episódio do Salomão, mas quando você assistiu o episódio que o Pastor Robson gravou com a gente, ele falou a mesma coisa, que ele foi fazer o curso de evangelista na época, Despretensiosamente, meio né? que assim, tipo assim, vou fazer para parar de me encher o saco. Quase Exato, isso, né, quase sabe? isso, foi quase isso. E aí eu lembro que fiz o curso para dar aula na escola dominical, Sim. mas não cheguei a dar aula aqui na central, não cheguei a dar aula Ah, aqui. sim. Mas na sequência, né? Não sei se você já quer entrar nesse assunto, mas logo um pouco mais na frente, no Gran Duquesa, Duquesa, isso. aí sim já surgiu a necessidade, a coisa de novo voltou a Aham. me Te perseguir, persegui. de certo modo, e aí não teve como, né? Não teve Mas como aqui, fugir. aqui ainda é esse gap aí de você ter feito esse curso de professor até a ida pro Gran Duquesa ainda deu um tempinho ainda, né, cara? Sim, sim, E, a- ainda fiquei um tempo aqui depois desse e curso, né? aí E participava de grupo de jovens, sim, grupo de participava, né, jovens, da idade, mocidade isso. e, e
fazia às vezes alguma abertura de culto. Uhum. E aí já aqui na Central já começou algumas vezes a ter a necessidade de eu ministrar, de eu Uhum. cantar. E quando né, não tinha um ministro de louvor, aí Sim. como eu estava na coordenação, eu acabava assumindo aquelas Certo. áreas que estavam, né, deficitárias naquele momento, que estava precisando de alguém cobrir naquele Isso. momento. Então, eu comecei a fazer algumas ministrações, conduzir a música também, Sim. cantando. Era o cara que batia os E canteiros e corria para cabecear, quase né? A gente isso. sabe bem como que é isso Nessa aí. época, inclusive, nessa época que eu assumi o ministério, eu sempre tive assim a ideia de fazer a coisa da melhor maneira Sim, possível, né? Eu claro, sempre claro. tive o pensamento assim, De se a gente vai excelência, fazer, né? Faz com vamos excelência. fazer, se a gente pode fazer melhor, por que não fazer melhor, né? Para Certo, certo. Deus, né? Claro, claro. Então, nessa época nós montamos uma banda muito bem ensaiada, muito bem Uhum. groovada, né? Como a gente É, fala. gruvada. O pastor Robson, inclusive, era o baixista nosso na época. Aham. E aí a gente estava muito bem ensaiado. Sim. E então, nessa época, eu propus, né, para o ministério para a gente fazer um curso de técnica vocal. Todo o Assim. ministério, Aham. todas as pessoas que cantavam. Certo. E eu, apesar de ser baterista, eu fui fazer também. E aí, assim, a aula de técnica vocal, a gente sabe, né, que não é uma aula. Se você não gostar da coisa, você não É, não, fica, né? não é uma aula atrativa, Não é uma não, aula né, cara? atrativa, né? Porque ela, né, exige Envolve aqueles exercícios exercícios todos e vocais e tal. tudo. Então começou o grupo todo, um Na grupão, verdade, tivemos. é bem chato mesmo, É, né? vamos, Não vamos falar um português, claro, é bem chato mesmo. vamos. Desculpem os professores de canto, mas é chato. Então a gente começou com 2 turmas e tal, mas bem rapidinho aquela turma já foi minguando, que muita gente desanimou. Porque não é, na verdade, é um negócio a longo prazo, né? A É questão toda é essa, verdade. porque a técnica vocal não é de um mês para o outro, não é de um, né? E a técnica, na verdade, ela não transforma ninguém no Luciano Pavarotti, No né, cara? Pavarotti No Andrea foi exatamente Bocelli, o nome a que me veio referência à que veio, mente. né? A técnica vocal, ela não Mas, transforma ninguém, né? Ela vai ajudar você a cantar da maneira exato, correta, vai te né? dar ferramentas, Ferramentas né? para manter uma Noções e afinação e tudo, tudo. exato. Mas a beleza da voz aí, quem dá é o Papai do Céu mesmo, cara. Não tem jeito não. Então, essa turma e tal foi minguando e acabou ficando um grupo só. Ah, sim. E nesse grupo ficou eu e mais algumas pessoas, né? E nós ficamos, acho que uns 2 anos fazendo aula de Ah, técnica cara, que vocal. bom, cara, que bom. E na época um professor muito conceituado também, o Jefferson Marques, um Sim. cara fantástico. E então isso também, né? Depois de um tempo é que a gente vai ver. Quando fomos para o Granduquesa, foi a necessidade Uhum. que eu tive de assumir a voz, né, o A voz, o vocal vocal no no, Ministério de no Música, né? Ministério de Música, porque não Isso, havia, né, essa pessoa para fazer isso. entendi. Cara, quando você vai pra Granduquesa, então, no ano 2000, não é isso? 2001, né? Isso, foi 2000, 2000, foi 2000, 2000, 2000, é, 2000. É, você já foi casado, né? Não, eu casei em Ah, você 2001. tava noivo da Isso, eu tava Carolina, namorando ainda, namorando ainda, né? a E Carol. aí, conta pra nós, como é que surgiu Ana Carolina Santiago na sua vida? Foi Então, a viagem missionária? então, rapaz, Eu contei isso aqui pros meninos morreram de rir da viagem da viagem missionária. missionária, Explica o que que é viagem missionária antes de você contar a história da Carol. viagem missionária, nem lembrava disso. Foi Rapaz, você que me ensinou. viagem missionária era o Paulo Brandão. O Paulo Brandão era um irmão aqui da Central. Mudou para Vitória muitos anos atrás. Mas antes dele mudar para Vitória, a gente fazia essas viagens missionárias, né? Eu e ele, né? Era lá no Novo Testamento era Paulo e Silas Paulo e Silas, né? aqui era Paulo e Paulo Salomão. Salomão. Então
a gente chamava de viagem missionária, porque ele estava procurando uma esposa, o Paulo, né? Aham. O Paulo já estava. Mas isso lembrando que você era solteiro na época, né? Exato, Claro, exato. Tanto claro. Paulo e eu Então, éramos jovens jovens solteiros, o Paulo solteiros, já estava num momento assim de buscar realmente uma esposa, né? Buscar uma namorada Aham. para uma coisa séria, né? Isso. Eu ainda não, porque eu não tinha ainda um trabalho, não tinha ainda uma profissão, tava ainda resolvendo essas coisas na minha vida. Mas eu era o companheiro do Paulo e a gente fazia essas viagens, então, né? O pai do pastor Robson já morava em Vitória Olha, aham. e eram pessoas amigas nossas e tal, então a gente ia, Com o fazia, pretexto de fazia uma visitar o viagem para, pastor Osias, exatamente, fazia uma viagem para visitar a Aurísia, né? Que era solteira solteiro também na na época, época. e aí eram as viagens missionárias, era É, isso, né? pra Que a quê? gente fazia. E lá o Paulo conhecia as moças da Essa igreja, igreja, né? E é. fazia os contatos. Claro. Mas, Hoje o pessoal da igreja chama isso de varoar. Varoar, mas então, eu conheci como viagem missionária. Eu eram acho nossas viagens missionária, missionárias. Cara, eu acho o termo mais bonito, viagem com missionária. certeza. E era um negócio cansativo demais. Imagina sair na sexta-noite aqui de ônibus, viajava durante a noite, chegava de madrugada em Vitória, e aí passava então o Sábado, sábado, domingo à noite já estava voltando, voltando para porque trabalhar na na segunda. segunda. Viajar a noite toda e trabalhar na segunda, morto de cansado. Mas era as aventuras, né? As aventuras. Dos Mas isso é bom jovens demais. da nossa época. Eu, antes de falar da Carol, deixa eu contar uma história aqui também. Em 2009, cara, eu fui no Passa Macedônia, foi em São João del Rei. Aí o Passa Macedônia é um projeto que a Igreja Metodista, né, realiza todo ano, que é um projeto missionário. Cada ano é em uma cidade, né? Ali tem o trabalho evangelístico mais trabalho social, né, para contextualizar quem está assistindo aí. Aí eu saí daqui de Valadares, fui para São João del Rei, cheguei lá, eu conheci um cara lá de Barão, Juninho, Júnior Porto, queridão, se estiver assistindo, um abraço aí para você, meu amigo. E o Júnior Porto, eu conheci ele lá porque eu conhecia um outro cara de Barão de Cocais, que é o Marden, guitarrista também, um querido, hoje está na Itália, ele e a esposa estão na Itália, hoje são missionários. E, e aí ele chegou para mim, rapaz, o Marden fala muito de você, não sei o que, eu meio sem entender quem que era o cara. Aí, beleza, conheci ele ali, galera, jovem, moçada toda. Aí passou no outro dia aqui. Você trabalha, cara? Eu falei, trabalho, aí. Mas como é que você tá aqui? Eu falei, não, tô de férias. Que dia que você volta a trabalhar? Eu falei, volto tal dia, não lembro a data exatamente agora. Vamos lá pra casa? Aí, aí eu falei assim, cara, sua casa, velho, você é doido? Não, pai, você é gente boa, você é brother, não sei o quê, vou lá pra casa. Aí de Valadares eu fui pra São João del Rei. Ao invés de voltar para Valadares, de lá eu fui para Barão de Cocais. Só que tem um detalhe muito importante nessa história toda. Eu saí de Valadares com, na época eu acho que eu tinha, acho que era R$ 15 na carteira. Dinheirão, hein? Tava rico, cara. Eu saí com R$ 15, foi isso mesmo, saí com R$ 15. Quando a gente, porque lá no Passa Macedônia o pessoal fornece alimentação, Já tava né? tudo, Eu não teria gasto nenhum, já tava né? tudo Tudo pago, esquematizado. né? Só que quando a gente foi, o ônibus parou em João Monlevade para almoçar. Eu almocei, meu almoço deu R$ 11, aí sobrou 4. Aí vai eu para São João del Rei com R$ 4 na carteira. Aí o Juninho, né, conheci o Juninho, igual eu falei, tudo, me chamou para ir para casa dele. Eu falei assim, cara, mas como que eu vou embora? Aí ele falou assim, não, pai, chegar lá, a gente faz uma vaquinha lá para você ir embora. Aí eu falei, cara, você é doido ele. A gente faz a vaquinha lá, rapaz. Aí juntou com o Pedro, que é um outro amigão que eu tenho também. Mora em São Paulo hoje, Pedro Lemes. Aí juntou com o Pedro e tudo. Não, pode ir, tá de boa. Falei, então vamos embora. Fui para Barão de Cocais com R$ 4 na carteira. Aí cheguei, fiquei uns 2 dias lá. Aí foi o aniversário do pai do Marden, esse amigo que eu disse que é missionário hoje lá na Itália. Pai do Marden. Ele e a Marina, né, a esposa deles estão lá hoje.
era aniversário do pai dele. Aí, no meio do aniversário do pai do cara, eu já estava de penetra no aniversário do pai do cara, porque, né, no pai do Marden, eu fui no aniversário junto com o Juninho, que eu não tinha nada a ver, nem conhecia o cara. O Pedro, esse outro amigo meu que eu falei, parou a festa pra pedir dinheiro pra pagar minha passagem pra vir embora, cara. Ô, bicho, a gente tem umas Que épocas na vida da gente que a gente não tem nada na cabeça, né, é cara? Que verdade. coisa. Mas vai lá, conta aí, sabe? Conta aí. Mas Aí sobre a veio. Carol, foi o seguinte, foi a pergunta que você começou Isso, fazendo. a gente foi É, desviando o assunto. a Carol, havia um programa da igreja da Comunidade da Graça. A Carol, ela Certo. se converteu na Comunidade da Graça Uhum. e ela então frequentava a Comunidade da Graça. Eu tinha muitos amigos na Comunidade da Graça nessa época de música, né, Sim, e claro. tal. E a Comunidade da Graça tinha um programa chamado Celebrando ao Rei, Me lembro do Lembrando ao Rei, que inclusive foi o tema do primeiro CD CD do do Gilberto Gilberto, França, do que Ministério era, na Gilberto. verdade, um CD congregacional, Nacional. né? Isso. E então a gente frequentava esse programa. Era o primeiro Uhum. sábado de cada mês. Como a gente não tinha programa na Central, a turma aqui da Central, os nossos jovens, a gente ia para lá e participava disso. A Carol, na verdade, ela já me conhecia da casa do Rodolfo. O Rodolfo era um irmão aqui da Central, muito amigo, a gente andava muito junto, era baterista também. Uhum. E então a Carol era amiga da irmã do Rodolfo, que é mais nova que ele, Sim. da Maressa. E a Carol frequentava muito a casa do Rodolfo e eu também frequentava. Então a Carol já me conhecia mais ou menos de lá, apesar de eu não lembrar muito dela de lá, porque as meninas ficavam mais para um lado, era mais nova que a gente, Aham. e então já tinha essa aproximação sem eu nem ter noção dela, né? Sim. E quando então a gente frequentava o Celebrando ao Rei, a Carol passou a me notar mais e a gente passou a encontrar algumas vezes nesses eventos, mas Sim. encontrar Sim, despretensiosamente, claro. Aquela amizade bacana cruzavam um com o ali, outro, mas nem tudo. chegamos a conversar nem nada. Uhum. Passado algum tempo, eu encontro com o Rodolfo na exposição, na Expo Agro. Certo. O Rodolfo estava namorando a Luciene, se preparando para casar e tal. E a Carol estava junto com eles. Estavam os três. E eu estava já também procurando uma namorada, que é a coisa É. toda. E já estava assim, querendo arrumar alguém realmente Já para preparar ali pra isso, para um casar, né? namoro, para casamento e tal. Certo. E aí o radar estava O ligado, né? radar tava ligado. Aí veio a voz do além ali falando que o Exatamente. radar tá ligado. Aí eu perguntei pro Rodolfo em off, né? Perguntei quem é essa menina? Aí ele, é a Carol, não sei o que e tal. Vamos marcar pra gente sair. O Rodolfo ele é sanguíneo, sabe? Sanguíneo, Ele é velho. sanguíneo. Aí eu, não, rapaz, calma, relax, calma, né? Eu só queria saber quem é e tal. Aí, beleza. Quando foi, isso foi num sábado, se não me engano. É, não, talvez não tenha sido no sábado, não. Sim, foi numa segunda-feira. Assim, naqueles dias da exposição que nem tinha começado ainda a exposição, sabe? Uhum. Aí ele foi e falou assim. No outro dia ele me ligou e falou: marquei pra gente sair junto. Falei assim: Nossa, rapaz, você é calma aí, louco, cara. Vai rapaz? com Não, calma rapaz. aí, irmão. Eu só queria saber quem é a moça, não sei o quê. Ele, não, já marquei e tal, tal. E aí marcou pra gente sair. E a gente, como aquela semana inteira, a exposição, na verdade, começava naquela semana, né? Aham. Oficialmente. E aí, então, eu acho que a gente foi no sábado, a gente foi na exposição e saímos depois para comer uma pizza. Não lembro bem se foi essa sequência, mas foi mais ou menos Mais ou- isso. E aham. aí, saímos e, né, passei a conhecer um pouquinho mais a Carol. Na semana seguinte, como era julho, né? A A exposição é exposição em julho, era meu julho. aniversário na semana Aham. seguinte. Então o Rodolfo ela já foi. Deixa eu ver se eu tô bom aqui. Dia 13.
8, 8, 8 não, de 13. julho. Ih, errei. Primeira que eu errei. Cara, eu lembro o endereço da casa que você morava 12, 13 anos atrás. Esqueci a data do seu Esqueci a data do aniversário, cara. aniversário. Que pecado. Mas, então, ela já foi lá em casa com o Rodolfo e a Luciene, que é a coisa toda. E aí começamos a nos relacionar e tudo. Sim. E aí eu lembro, né, até um detalhe aqui que eu cheguei pra ela antes da gente começar a namorar e aí perguntei pra ela se ela queria namoro sério mesmo. Aham. Foi muito Ah, engraçado isso. o rapaz, ele fala, assim, eu É, sou pra casar. falei com ela, você tá querendo namoro sério mesmo Você- ou é só aventura, né? Eu sou aventura. É, e é só, na verdade eu perguntei pra ela, ou é só rock and roll? Só rock and roll. Aí ela, né, já tinha na mente dela que queria um namoro sério e tudo. Aham. E Que ela já bênção, cara. depois, né, lógico, depois, muito tempo depois que ela foi confessando isso pra mim, que ela Aham. já pensava em mim, já Ah, cara. tinha esse interesse, né, Interessante. de Então namoro, tá encaminhado. e eu nem sabia disso. E aí Uhum. a coisa aconteceu e a gente namorou Que e bom, cara. Que casou. benção. E é É isso. legal. É interessante que você era baterista, né? Exatamente. Rapaz, você tá vendo? O pessoal fala tanto mal de baterista, né? O cara queria, né, procurar uma moça pra namorar, casar, tudo Pois direitinho é, ali. não é? Baterista sofre um preconceito com isso, né, É, cara? tem um estigma, né? Tem um estigma, né? Mas eu fiz questão de perguntar da Carol, sabe? Normalmente eu não tenho perguntado a respeito de relacionamento, assim, com os convidados, não. Fiz questão de perguntar porque Carol é uma queridíssima, cara. Amo Carolina, amo Carolina. Ela. Sei que você vai assistir esse episódio, Carol. Beijão pra você, minha amiga, minha querida irmã. A pessoa também que, assim, que bênção demais, assim como você. Nossa, me abençoou demais. Hoje, cara, eu posso falar assim, falei isso com o pastor Robson. Já vou aproveitar de antemão falar com você, com Carol que está assistindo também. Vocês foram incentivadores da minha caminhada. Isso, me desculpa, mas me emociona falar disso. Vocês são incentivadores, né? Hoje eu posso dizer que se a gente, né, conseguiu amadurecer na caminhada cristã, eu devo muito isso a vocês, Pastor Robson, né, Carolina, Ana. Eu tô falando Carolina porque você chama de Carolina, não dá? Mas é Ana Carolina. Sim. Tô calçando as botas do saco aqui pra chamar a Carol carinhosamente de Carolina. É, E quase ninguém assim, sabe que o nome dela é Ana. né, só Carol, ninguém sabe, né? Nenhuma Carol chama Ana É, Carolina, né? Nenhuma. Mas então, cara, assim, vocês são importantes demais na minha vida, sabe? Eu louvo muito a Deus pela vida de amém. vocês. É bom, né, a gente tornar isso, deixar isso público aqui, Uhum, pelo fato assim de vocês terem me ajudado muito, muito, muito na minha caminhada cristã, sabe? Hoje eu posso dizer, não quero aqui, né, ficar falando mal de congregação, de denominação, não é esse meu intuito. Espero que vocês não entendam assim também. Mas eu posso dizer que eu fui conhecer de Bíblia quando eu fui para a igreja metodista. E meus professores, Pastor Robson e Pastor Salomão, que na época era só, entre aspas, era só o nosso líder de louvor lá. Mas é isso, 2000, vai pro Granduquesa, sim, aí desafio. exatamente. Passou Lutero, chegou na Central em 98, né? E o pastor Lutero, já visionário, ele já desafiou logo na sequência, né, dos anos que ele estava aqui, ele já desafiou o povo que morava no Granduquesa a começar uma igreja, começar um ponto, uma Uma congregação, congregação, né? porque a central já tinha era dona de um terreno que havia sido doado para a central construir alguma coisa lá, ou um Certo. centro social, ou alguma coisa desse tipo, ou mesmo uma igreja, né? E havia esse terreno lá há muitos anos já, que havia sido doado para a central, e nada tinha sido feito ainda. E então o pastor Lutero desafiou as famílias que moravam do Mergulhão para lá, para
começarem um trabalho lá. Para quem não conhece Valadares, o mergulhão que ele está falando é um viaduto que divide o centro, né, onde a gente está aqui, o centro de Valadares, o primeiro bairro logo depois desse viaduto é o bairro Nossa Senhora das Graças, depois vem Granduquesa, Exato. Morada do Vale, Cidade Nova e afins. Isso. Então a gente começou, a gente abraçou a ideia, gostamos da ideia, abraçamos, né, e mergulhamos naquele projeto. A princípio, nem todos que moravam para lá aderiram, mas os que aderiram, as famílias que abraçaram o projeto missionário, elas, assim, todos se desdobraram mesmo para a coisa acontecer. Então a gente foi para a casa da irmã Juraci, para a varanda dela, e aí a gente começou esse trabalho lá. A Carol, a gente já namorava e tal, e estávamos preparando para casar, né? A Carol trabalhava com as crianças, dava aula para as crianças, e eu cantava, e o pastor Robson tocava violão, fazíamos violão e voz, e o pastor Robson pregava. Então começamos assim na varanda da casa da irmã Juraci, ficamos 3 meses só lá na varanda e já não coube mais. Que bênção, Já né, não cara? coube mais as pessoas, e aí a gente alugou um ponto. A gente alugou um ponto comercial na Avenida Lisboa, próximo ali, de onde a gente estava, e passamos a reunir lá. Ficamos nesse local 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses depois, a gente já estava com a primeira laje da igreja do Granduquesa batida. E aí então a gente já mudou para a sede própria e começamos a reunir na sede própria. E tocando a construção E em cima, tocando né? a construção em cima, exatamente. O irmão João Pereira, né? Fantástico, conduzindo a obra O pastor Robson citou ele aqui. e pegando junto mesmo para fazer. Como diz, né? Pegou o boi pelo chifre ali, né? Pegou, e a galera, assim, a gente sente muita saudade desse tempo, porque a galera, assim, dava sangue mesmo, sabe? Sim. Apoiava o trabalho, trabalhava, fazia, e a coisa ia assim, fluindo, sabe? A gente viu, assim, um mover de Deus muito grande naquilo, porque foi muito rápido, né? O pastor Robson deve ter citado aqui, mas a igreja ela foi plantada, o templo construído e emancipado com 6 anos. Em 2006, quando você foi, a gente já estava no processo de emancipação, não é verdade? Eu estava lá quando emancipou. Então. Eu lembro que a gente fez o Dr. Robson, que congregava com a gente na época, fez uma letra música. E eu coloquei a música. Isso. Eu coloquei a melodia, né, o arranjo da música. Foi uma música alusiva à emancipação da igreja. E aí eu lembro que na letra falava que é a declaração do Granduquesa, né? Uma família vivendo e pregando o Evangelho de Cristo. Exatamente. Na música citava isso, esse lema da igreja, esse slogan da igreja. E aí, então, nessa época foi que eu, ainda no Ministério de Música, né, cantando, e fiquei esses anos lá até 2008, até final de 2008. Então foram 8 anos eu conduzindo a música, cantando e ministrando. Lecionando também, né? Isso, aí né, 2008, talvez um pouquinho antes, 2008, que eu passei a dar aula, né, para uma classe. Eu peguei a classe de Boas Novas com você Isso, lá, a classe de Boas Novas. Isso. Pastor Robson me pediu para tomar conta disso. E aí foi onde, de novo, essa coisa da aula e de ajudar começou a me afunilar para eu assumir isso de novo na minha vida, né? E aí o pastor Robson precisava às vezes sair, não tinha alguém para substituí-lo, ele começou a me pedir, você podia dar um estudo para mim essa semana, aquela coisa. E aí eu pensei o seguinte, a Carol estava nessa época, tinha terminado administração de empresa, que foi o curso que ela fez, e aí eu pensei o seguinte, olha, já que a Carol terminou o curso dela,
vai ficar mais tranquilo para a gente. Eu vou agora fazer então um curso e vou fazer um curso de teologia para eu ter mais condições de dar aula, porque eu não me sinto preparado, tão preparado para dar aula. O intuito do curso de teologia, a princípio, não tinha nada a ver com o ministério Então, pastoral, né? não, exatamente. Mesma questão do pastor Robson, né? Despretensioso. A minha ideia era apenas ter mais bagagem, ter mais conhecimento, Sim. para que ao dar uma aula eu fizesse isso, né, de forma mais eficiente, e quando o pastor Robson precisasse, eu estava ali para substituí-lo, né, com a pregação ou um estudo. Então foi assim que eu fui fazer o seminário. Inclusive por esse motivo eu não procurei um seminário metodista, porque eu não tinha pretensão de assumir um ministério e assumir a igreja. Eu só queria realmente uma qualificação melhor, né? Uma qualificação, uma capacitação vamos dizer assim. para que eu pudesse dar uma aula melhor e pregar, caso fosse necessário. Isso entra de acordo com o que o senhor falou também no começo, né, pastor? Que você sempre buscou fazer as coisas com excelência. Então, se você vê um convite para dar aula na classe de Boas Novas, que é a classe de recepção para novos membros, né? Exato. Te acendeu o desejo de fazer um curso de teologia, não para ser pastor, mas para ser um bom professor. Exato, exatamente. Essa era a minha intenção. E aí é interessante que eu comecei, então, procurei um seminário aqui da cidade, que era mais fácil, né? E eu queria fazer presencial também, não... Já estava começando os cursos semipresencial, né? Isso. E aí eu fiz então, comecei o Seminário Batista do Leste, da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Batista. Nessa época ele funcionava ali no Colégio Néder, não existe mais colégio, nas dependências do colégio, onde era o Colégio Néder, né, na Rua Luiz Enche ali, esquina com a Avenida Minas Gerais. Sei. E aí, primeiro ano, beleza, fiz o curso. No final do primeiro ano desse curso, ele já surgiu a necessidade para eu assumir uma congregação. Surgiu uma igreja, a igreja do Santa Rita, na época. Ela estava passando por um momento difícil, ficou sem pastor, e o nosso bispo pediu para que o pastor Robson assumisse interinamente a igreja metodista do Santa Rita, Nova Jerusalém. Junto com, a princípio, junto com a Granduquesa, exatamente, né? Paralelamente à Granduquesa. Granduquesa. Inclusive, na minha Bíblia tem até hoje o nome da igreja metodista Nova Jerusalém. Então, eu falei com o pastor Robson na época. Falei, pastor, pode assumir, pode pegar essa tarefa do bispo, que eu vou para lá e eu coordeno lá para você, porque nesse momento o Granduquesa já estava bem estruturado, já tinha uma banda, já tinha um ministério de louvor bem estruturado, tinha ótimos cantores, tinha pessoas para dar aula, já tinha uma galera muito boa no Granduquesa. E lá estava precisando. Então eu falei, eu vou e assumo lá, até que lá pudesse então ter um pastor integral, que é a coisa toda. Então a coisa o funil já foi apertando para eu assumir uma congregação. E daí para frente só foi afunilando, e eu estava lá coordenando Santa Rita, veio o pastor Wesley Gonçalves de Belo Horizonte fazer um trabalho lá, e ele falou comigo, por que você não faz o seminário metodista? Você está fazendo batista, você nunca vai poder ser nomeado com o seminário batista. E aí eu pensei naquilo e pensei, de fato, já que eu tô investindo meu tempo no curso de teologia, talvez seja melhor eu fazer o metodista. E nisso eu já estava no terceiro ano, já estava indo para o terceiro ano do curso aqui no Batista.
Aí eu comecei, então, o processo do metodista, paralelo com o batista, fiz o terceiro ano do batista, fiz o primeiro ano do metodista junto, O cara é bom mesmo, né? O cara foi e aí fazendo 2 cursos fui ao fazendo mesmo 2 tempo. cursos, porque eu não queria deixar aqui, eu já gostava. E trabalhando, né? Cuidando da Isso, empresa, né? Você tinha empresa aqui na época. exatamente. E Tinha, cuidando lá da congregação em Santa Rita. exatamente. Era, É, era cara, essa aí a, isso é a, bom a mesmo. pegada. Isso é bom mesmo, cara. Então, eu formei no Batista aqui, e daí há 2 anos formei também no Metodista em São Paulo, né? Fazendo semipresencial. A cada 6 meses eu ia, ficava 15 dias internado, né? No Aham. internato do seminário. E estudava 15 dias lá, voltávamos e fazíamos os trabalhos e ia todo mês, né? A cada 15 dias, na verdade, mandava um trabalho. Me E, lembro dessa fase. e trabalhando na igreja, cuidando lá de Santa Rita e trabalhando na empresa da Na gente também, empresa, igual você está né? falando. Então foi isso. E aí, ao formar, então, no Metodista, aí já houve uma nomeação Isso. para um outro lugar. A sua primeira nomeação foi pro Altinópolis. Exatamente. Minha Foi primeira nomeação foi para o campo missionário missionário de do Altinópolis, que é Altinópolis. um Foi ponto missionário, né? isso. Nem foi como pastor ainda, foi como missionário designado, Nada. porque Aham. eu ainda estava no processo de formação, né? Faltava um Certo. ano para eu formar. E aí eu fui nomeado como missionário designado. Fiquei 2 anos e pouco, 2 anos, quase 3 anos no Altinópolis, né? No ponto Altinópolis. missionário. E aí, de lá, quando eu formei, então, eu fui nomeado para a Central como pastor, coadjutor do pastor Lutero. Pastor Lutero ainda, né? Exatamente. E aí foi meu retorno à A Central, central já como foi em pastor, né? 2015, Já como pastor como auxiliar, né? pastor, Auxiliar. exatamente, como pastor auxiliar. Isso, cara. Aí você ficou aqui como pastor Sim, na fiquei central 5 anos aqui, 5 anos de aqui, né? 2015 a 2020, Cara, deu isso tudo. deu. Impressionante quando o tempo Exato, passa peguei o rápido, finalzinho, os 3 anos cara. finais do pastor Pastor Lutero Lutero. e mais 2 anos com o pastor Devani. E aí então fui designado para Veio Itaiumi. a nomeação, né? Exato. Final no conselho de 2019, né? Isso. E aí, cara, chega em Itaiumi, te assustou? Como que você enxergou aí essa nomeação, o desafio? O primeiro susto, na verdade, foi a própria nomeação, né? Porque a gente não, a princípio, né, a nomeação era para aqui mesmo, para continuar em Valadares, na Central. Depois houve uma mudança e aí a gente ficou um pouco assustado, porque, como eu disse, eu sou natural de Valadares, Carol também, nunca tínhamos saído daqui. E aí essa itinerância, né, que é característica metodista, ela, por mais que a gente saiba dela quando a gente faz o curso, quando a gente forma, né, e termina e faz os votos, por mais que a gente saiba dela, ela causa um certo temor na gente, né? Sim. Então a gente recebeu a nomeação e ficamos talvez uns 15 dias bem assim, aéreo ainda, sem saber o que fazer. Nós vamos, não vamos. Eu já estava nesse período, eu já estava bem decidido a deixar o meu negócio para me dedicar só ao ministério, porque eu já vinha fazendo essas duas coisas há um bom tempo, né? E eu percebi que você fica meio que dividido, né? É verdade. Você nem dedica totalmente ao seu negócio e nem dedica totalmente ao ministério. Né? Ainda mais que você como dono da empresa, né, cara? Exato. Talvez se você trabalhasse para alguém, talvez seria mais fácil de conciliar melhor, mas como você tendo que ser ali o cara que, vamos dizer assim, o provedor do negócio e
o ministério realmente barra pesada, né, Exato. cara? Então eu vinha fazendo isso já há algum tempo e eu já estava assim bem disposto a deixar o meu negócio para me dedicar ao ministério, porque o ministério foi pesando mais e eu entendi, olha, eu preciso tomar uma decisão. E aí tomei uma decisão de vender, né, o equipamento que eu tinha, alugar salas e tudo, e me dedicar ao ministério. E aí veio então a nomeação para Itaiumi. E aí eu já tinha uma ideia a seguinte: os pastores de Itaiumi, os últimos pastores, eles moravam em Valadares e dividiam o tempo. Um dividia o tempo dele em duas igrejas, uma em Valadares e ia lá em Itaiumi, eventualmente atender a alguns cultos durante o mês. O outro morava em Valadares, era só a igreja de Itaiumi que tinha, mas também não quis morar na cidade, morava em Valadares e ia em Itaiumi e voltava. E eu vi que isso não era bom para a igreja. E não seria bom para mim também, porque você ficaria nessa estrada, né, para lá e para cá. Eu estava com o meu segundo filho bem novinho, o Mateus estava com 6 meses. E eu pensei, puxa, para Carol ir comigo, a gente vai sair com criança pequena, final de semana, passar o final de semana fora. Depois do culto no domingo, vem embora, porque o Miguel tinha aula na segunda, tinha escola, e seria bem cansativo. E a igreja não ficaria bem assistida. A comunidade em Itaiumi não ia me conhecer, não ia saber quem eu sou. E então eu falei, olha, eu conversei com a direção da Central, que é ainda responsável por Itaiumi, porque é congregação da Central, e eu conversei com eles e falei, olha, eu vou para lá, mas eu vou assumir a igreja lá, mas eu vou para morar. Eu quero ir para morar, eu e Carol resolvemos que a gente vai, se for para a gente morar. E aí acabou que as coisas fluíram, aconteceram, encaixaram, e a gente então encarou, deixamos tudo aqui, mudamos para lá com os meninos e assumimos lá. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Você mudar, você assumir isso na sua mente, né? Você interiorizar isso na sua mente, foi o primeiro desafio. O segundo foi que a gente mudou para lá e daí a 15 dias, se não me engano, que a gente estava lá, veio a pandemia. Caraca. Daí a 15 dias veio a pandemia e suspendeu tudo. Então foi o outro desafio nosso, né? Novos na cidade, não tínhamos ainda nem conhecido os membros da igreja direito, apesar da gente já tinha um contato com eles, porque a gente ia lá esporadicamente, mas não tínhamos amizade na cidade e esse foi o desafio maior, eu penso, porque aí a gente não tinha como ter os cultos, aí começamos as lives, né? Foi até um período bom de aprendizado, né? Sim, eu acho que nós tivemos que nos adaptar, né, Sal? Tivemos que nos adaptar. Todos nós, né, tivemos que Todos nós adaptar. tivemos que nos adaptar, vir para a igreja, fazer louvor com a igreja vazia, ministrar com a igreja vazia, então, foi bem complicado. Pregar para banco foi uma experiência bem então, diferente. não é pregar. No meu caso, eu fazia no meu escritório, era quase um formato desse aqui que a gente tá, né? Eu colocava meu computador na frente, o celular, e o Miguel disparava para mim e eu dava a palavra ali. E aí, assim, os anos com o pastor Lutero foram cruciais nesse momento, porque o pastor Lutero, a gente sabe que o sermão dele é um sermão curto, né? Curto, né? Rápido e rasteiro. Apesar de ser muito profundo, né? Cara, profundíssimo, mas dentro daquele tempo ali, abrir um né? parênteses aqui, hoje, como eu disse algumas vezes, hoje nós estamos gravando aqui, dia 24/10/2022. Ontem, dia 23/10, né, a gente comemorando 80 anos da Igreja Metodista Central, o pastor Lutero esteve aqui na igreja ontem, Sim, ministrou, ontem, né? ministrou a palavra na parte da manhã, cara, e realmente
Eu, assim, por incrível que pareça, né, eu não fui pastoreado pelo pastor Lutero, porque quando eu venho para Metodista, eu vou para Grande Duquesa, né, e ele na Central. E quando eu vim para Central, ele já tinha aposentado, que eu vim aqui para Central em 2018, né? Sim, Mas é um camarada, rapaz, que assim, que é um homem fantástico, um sim, fantástico, exemplo é. de ser humano, de servo de Deus, um cara, é assim, um pastorzão mesmo, né? O cara Sim. fora de E série, eu fora de aprendi assim série. muito com ele, então aí com as lives eu vi, eu não podia passar daquele tempo, Tempo é, porque porque você. senão eu perdia a audiência, o Nossa. povo não ia ver Uhum, e os meus recursos eram bem limitados, então assim, eu tinha que ter uma palavra boa dentro de um tempo curto. E certo. aí eu estabeleci isso, comecei a fazer e graças a Deus nesse período foi um período bem bacana. Que bom, E a cara. resposta das lives Que foram muito benção, que boas. benção. E, e aí nós fomos trabalhando e vencendo os desafios lá. E é isso. E vem, Aí já vai para e vem 3 anos que a gente está lá isso. em Itaiumi, né? E vem também dentro disso aí a questão da reforma do templo, né? O templo estava Sim, chegamos bem lá, detonado, né, tava cara? bem depredado, né? Nossa, falar difícil, hein? Depredado. Tava bem De, ruinzinho. tava bem ruim, tava ruim, É, tava ruim. tava bem ruinzinha porque é aquela questão que eu disse, né? Como o pastor não estava presente no dia a dia da igreja, Igreja, ele nem conseguia ver as coisas que estavam precisando a de necessidade arrumar, as ali, né, necessidades, cara? né? E não havia lá ainda uma liderança formada, assim, para olhar isso. Uhum. Então, só de vidro quebrado que eu troquei quando eu cheguei lá, foi assim, quase 50% dos vidros Da da igreja janela e elas porta da estavam igreja eu precisei quebrados. substituir porque estavam quebrados e não havia sido substituído ainda. Sim, Então nós começamos a trabalhar e aí fomos reformando uma coisa e outra e demos uma outra cara, né? isso. Uma outra, demos uma repaginada, na Nada. verdade, no templo e as coisas foram fluindo, né? Isso, A gente, graças a né, foi Deus. mesmo com a pandemia, a gente foi conhecendo as pessoas da cidade, como estava ali sempre, todo dia no templo, mexendo com a reforma com outra, com o pedreiro, com o pintor. A Uhum. gente foi, então, se tornando conhecido da cidade, do povo, não só dos membros, mas do povo da cidade. E hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento bom com a comunidade, com a Que cidade. O bênção, prefeito cara. da cidade, né, Que conhece, me bênção, chama graças a Deus. para os eventos Uhum. da prefeitura, né, para inauguração. Já me ofereceu, né, apoio para algum trabalho social que precisar. Cara, que bênção, que bênção. A maçonaria, cara, a maçonaria me ofereceu a sede deles lá para guardar meu carro. Sim, É, quando tem alguma distribuição que eles fazem muito isso de cesta básica, eles me chamam para fazer isso com eles, porque sim. eles têm o recurso para fazer, mas eles não têm o jeito, né, O muito jeito de de fazer, fazer. aham. Então eles me chamam para estar com eles. A igreja está se inserindo, né? Se Cara, inserindo, se legal. tornando conhecida. Apesar de ser uma igreja lá de mais de 50 anos já, Sim. mas era uma igreja que não estava, sabe? Estava ali, mas não estava inserida na vida da Não tava fazendo comunidade. diferença, Não né, na estava, cidade. não estava se relacionando, né? Isso. Com os de fora, né? Que é o que deve Isso ser o nosso que alvo, né? com certeza. Então, é isso que tem acontecido lá. Vai vir voz do além aí? Vai lá, voz do além. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor a respeito de como foi essa experiência. Porque, assim, igual você falou, foi nascido e criado em Governador Valadares, vai para uma cidade, Itaiumi tem quantos mil habitantes? 14 mil habitantes. Você sai da cidade com quase 300 mil habitantes, vai para a cidade com 14 mil. No Grande Duquesa deve ter mais de 14 mil pessoas, com Exatamente. certamente. Eu ia perguntar como foi essa experiência, mas pelo que o senhor falou aí foi muito boa. E provavelmente a sua experiência enquanto gestor, enquanto empresário, te ajudou nessa parte, igual o senhor falou, chegou e arrumou o templo. Isso, se a gente for pensar, não é uma atribuição do pastor apenas, né? Ali o empresário apareceu também.
Exatamente. Tudo isso aí que você disse, né? Primeiro foi essa questão aí da cidade pequena. é, Quem mais assim sofreu com isso foi na verdade o Miguel, meu menino mais velho, né? Ele tinha amizades aqui, estava acostumado numa cidade onde tem shopping, onde tem cinema, onde tem várias coisas que ele estava acostumado a fazer. E lá a gente não tinha isso, né? Então, mas foi um tempo bom também, porque primeiro estava na pandemia, segundo não tinha essas coisas. Eu passei a sair de bike com ele, com o Matheus, comprei uma Mais cadeirinha para novinho. minha bike, então a gente fazia fazia uns pedais assim curtinhos, né? Lógico que Aham. era, né, coisa que o Miguel poderia fazer, mas a gente saía nas estradinhas de terra lá e ia conhecer os locais da cidade. Então foi um tempo bom também para Uhum. ele ter esse tempo comigo, né, se adaptar. Então essa foi o primeiro desafio como família, né? Mas essa questão que você falou do gestor, de fato, isso fez uma diferença muito grande, né? E tanto é que o próprio povo da cidade, nesse período, eles passaram eles me paravam às vezes na rua, ou paravam lá na porta da igreja, e eles falavam comigo: puxa, você chegou e deu outra cara para essa igreja. A gente achava que essa igreja nem funcionava mais, porque Ah, a cara, gente não via movimento, a gente não chega, via nada acontecer. chega a entristecer, né, cara, ouvir uma coisa dessa, né? Exato. E aí foi uma palavra que eu ouvi de uma das pessoas lá da cidade. Ele falou: você Uhum. chegou e mudou a cara, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, tem que dar uma repaginada na coisa, né? Para o pessoal ver que tá funcionando e você tá fazendo certinho. E o interessante foi que os próprios empresários da cidade, os donos de material de construção e essa coisa toda, Uhum. eles foram assim abrindo as portas para a gente e falaram comigo: não, você pode comprar aqui o que você precisar, pode levar, pode pagar quando você puder, Que e sabe? bênção, E a cara. coisa foi fluindo Deus é assim. bom demais, né, Ainda cara? agora, o pessoal da uma marronaria que tem lá, eu estava Sim. precisando de umas bancadas para cozinha, que a gente estava terminando lá, e falei com ele: rapaz, mas eu não tô com disponibilidade de pagamento agora. Ele falou assim: pastor, do jeito que você puder me pagar, você paga, não tem problema nenhum. Que bênção, Então cara. fez para mim, Glória a colocou lá no Deus, cara. lugar, Glória a Deus. instalou e aí deixou assim, do jeito que eu puder Vai pagar. pagar, sim. Então você vê nisso, né, a mão de Deus Sim, trabalhando, né? sim. A gente alcançando o favor das pessoas que você nem ainda conhece tão bem, né? Certo. Mas então, essa foi uma experiência muito boa, tem sido uma experiência muito boa que a gente tem vivido lá. É, você falou de relacionamento com a comunidade, né, e tudo. É, eu tô lembrando aqui, o Matheus tá com 3, né? 3 para 4 anos? 3 anos, 3 anos, fez né? 3 anos. O Matheus é o filho mais novo do pastor Salomão. A gente teve lá em julho, né? Se não me engano. Foi julho, se não me engano. Foi. É, Início de e julho. eu lembro que a gente foi lá, chegou domingo cedinho, né? Ficou o dia lá e ficou no culto à noite. Aí no domingo à tarde, bem em frente à igreja, tem uma praça, né? Com os brinquedos e tudo. E eu fiquei impressionado de ver, cara, o Matheus com 3 anos de idade, ele cumprimenta as pessoas por nome. Pelo nome. As pessoas passam na rua, ele, e aí, fulano, não, fulano, né? E aí, e cumprimenta, e todo mundo conhece ele. E aí, Matheus, beleza? Cara, acho que fiquei impressionado com isso, cara. E é isso, a gente já falou isso aqui em outros episódios, né, do nosso podcast. Cara, não tem nada mais que faz um crescimento de igreja do que o relacionamento, cara. É Exatamente. você se relacionar, é você estar inserido ali na comunidade, claro que pregando o evangelho genuíno, vivendo o evangelho genuíno. A igreja primitiva, né, cara? A cada dia caiu nas graças do povo
E a Exato. cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Atos 2, um dos meus textos preferidos da Bíblia, Atos 2, de 42 a 47, 47. ali, a igreja primitiva, que, aliás, diga-se de passagem, já ouvi vários e vários estudos do nosso amigo Salomão aqui, citou várias vezes esse texto. É um texto que eu gosto muito mesmo e eu acho que a gente precisa olhar muito para esse texto, né? Porque, como você disse, né, o texto diz que a igreja contava com a simpatia Empatia do do povo, povo, né? isso. E Deus ia acrescentando. Tentando. Então, É, assim, quando a igreja vive o evangelho e vive o evangelho de forma plena, né, de forma eficaz, eu sim. diria, essa vida da igreja, ela atrai as pessoas. É aquilo Uhum, que você falou do Gran Duquesa, né? sim. Você, de certo, você já era evangélico, mas você foi atraído pelo aquele modo de vida, Sim, né? sim, com Por aquela certeza. comunhão, Com por certeza. aquele, O pão com a, linguiça, né, cara? exato, aquele É, estar à mesa, né? Comer o pão, pão, e tocar junto, né? tocar De casa em junto casa e fazer o ensaio, e o me ensaio. lembrei. Os nossos ensaios às vezes eram na casa mesmo, né? Só É, vocal e violão e a coisa depois chegava para me tocar e a coisa lembrei, fluía de. me lembrei agora aqui, cara, de um dia que a gente parou o ensaio no meio. A gente estava ensaiando e não sei o porquê que começou esse assunto. A gente começou a falar um pouco sobre a bondade de Deus, falar das coisas de Deus e tudo, e a gente parou o ensaio no meio e ficou conversando. A gente não terminou, o ensaio não terminou. A gente tinha ensaiado, sei lá, metade das músicas do final de semana. O ensaio, não sei se você lembra disso. Na época o Fabinho fazia batendo ainda e Sim, tudo. Aí o ensaio terminou ali, o ensaio da música, e continuou a conversa. E a conversa foi terminar lá na padaria que tem ainda, né, na rua de padaria cima da da igreja, Vera. padaria da Vera, verdade. A conversa terminou lá na padaria da Vera comendo a palha italiana Palha e italiana e tomando Coca-Cola. Coca-Cola. Cara, Então, isso é igreja, é a cara, isso é vida, né? A igreja. vida é o evangelho vivido, né? É o evangelho, é o Atos 29, O né? Atos 29, que é a continuação. Hoje assim, hoje eu, né, estou coordenador do Ministério de Música aqui na Igreja Central. E eu sempre falo, em toda oportunidade que eu tenho, eu sempre falo com os meninos, falo, cara, música, tocar é secundário. Por mais que o Ministério de Música, no próprio nome já diz que é o Ministério de Música, mas a música, o tocar, ele é secundário. O principal é a gente ser servo, a gente ser discípulo, a gente voltar naquela raiz de ser o discípulo, de estar aqui para servir, de entender que nós somos ministros. E para a gente chegar nesse patamar, vamos dizer assim, como diz o Bruno Henrique lá do Flamengo, né? Outro patamar, para chegar no outro patamar, a gente tem que entender que a comunhão, cara, ela é Eu primordial, é diria que é é essencial, né? essencial. É você parar um ensaio para conversar, para bater papo, assim, um bate-papo sobre coisas de Deus, claro. Quantas vezes a playlist nossa foi para Rapaz, foi tem pro um dia, espaço e a gente fez de hora ali, outra playlist teve totalmente diferente, né? tem um dia em especial que eu me lembro, cara, que a gente tinha ensaiado, e é legal que, assim, lá em Granduquês, aprendi também com meu então coordenador de Ministério de Música. Os cultos começavam às 7h30, a gente chegava às 6h30, né? Às 19h30, né? No caso, a gente chegava às 18h30 no culto da noite. Pra quê? Porque eu sou um cara que gosta de futebol. Normalmente o futebol é no domingo à tarde, final da tarde. O outro fez um tanto de coisa no domingo, o outro fez não sei o quê. Às vezes até tinha algum probleminha ali em casa, né? Até mesmo, por que não? E chegava às 18h30, cara, a gente passava a mão no violão e ia pro salão que fica embaixo do templo. Ali a gente sentava, respirava. Eu lembro muito de uma oração que o Salomão sempre fazia, né, nessa época. Ele orava a Deus e falava assim: ó, aquieta o nosso coração. Ele sempre usava essa frase nas orações. E era um momento realmente de aquietar o coração.
E teve um dia especificamente que a gente subiu, né, para ministrar, quando o pastor Robson, então, o pastor Robson passou a palavra para o Ministério de Música. A gente só fez a primeira que estava na playlist. O Salomão só virou pra gente, faz tal música. Aí eu olhando pros meninos, pô, beleza, vamos lá. E fizemos, e foi emendando um em cima da outra, cara. Eu me lembro que foi um mover de Deus sobrenatural. Me lembro do Salomão ajoelhar lá em cima, no altar. Não lembro, não sei se você se lembra desse dia, mas foi um dia bem marcante para mim. Me lembro do Salomão ajoelhar, cara, e um mover de Deus, a gente tocando, e a igreja respondendo, e Deus movendo, tocando os corações. Uma playlist que não estava ensaiada. Exatamente. Mas é fruto da vida, né, cara? É fruto comunhão, da vivência, do comunhão, grupo, né? é. É tudo Por isso, isso que né? eu falo, a música é secundária. Vai, outra voz do além? Vai lá. Não. Pode ir? Não, doideira é que esses rolês de crente assim, sempre terminam em comida, né? Sempre termina em Quando não comida. termina em comida é esquisito, velho. Teve um dia É, que eu fui, minha mãe me mandou pra uma reunião, acho que de um povo lá. Era um povo lá de várias igrejas reunidas pra ficar orando, né? A Bíblia, papapá. Aí começava, acho que 9 horas, velho. Acabou, Aham. tipo assim, eu cheguei em casa 1 da manhã. Não teve comida no final, velho. não teve comida? Não, velho. Não, aí é esquisito. Não, aí Jesus não é nunca- crente, não. Como diria o pastor porque- André Valadão, vocês não é crente, não. Não. Jesus nunca despedia as pessoas sem comer, rapaz. Não, cara, tinha que É rolar, verdade, é verdade, rolava né? multiplicação lá, né, cara? Se a Dá-lhe- comida não dava, ele, não, pera, vou fazer. Dá-lhe voz de comer. É, se a comida não era o suficiente, eu falava, vou fazer dar agora. Peraí que eu faço dar aqui. Beleza. O Atos 2, às vezes a gente esquece, né? Mas ele é literal. A igreja, para ser uma igreja vivida em comunhão, a gente tem que fazer a comunhão. A gente Sim, tem que sim. escolher ter comunhão. Cara, Porque verdade. chegar às 6h30 no culto não é legal. Não, Eu não tenho que abrir mesmo. mão de começar a arrumar. Ontem mesmo, conversando com o Clebinho, São prioridades, São né? prioridades. ontem a gente estava aqui na igreja, era 4 e pouco da tarde. Tarde. Tava eu e o Clebinho aqui na igreja. Montando o E o Clebinho som tinha que pra chegar ter... mais cedo que eu ainda. Eu falei, ó, É. meu problema de chegar cedo é que, igual, eu não avisei minha esposa. Então, até que ela fique pronta, Montando. tem essa questão. É a família É. toda, a gente tem que escolher Sim, estar mais é tempo. verdade. Quando termina o culto, aqui na Central tá tendo o cafezinho pós o culto. Sim, é uma cara, escolha nossa. você ficar ali. Isso é ótimo, É cara. criado um ambiente, a mesa tá posta, né, como a gente diz. Uhum. E a gente tem que escolher estar ali para viver essa comunhão. Pastor Beleza. Robson, citando ele de novo aqui, Pastor Robson costumava dizer que o cafezinho é a desculpa É a para você não desculpa sair e ir ir embora. embora de uma É a desculpa vez. para você cumprimentar o irmão, ter o Cafezinho, dedinho de prosa com alguém, cafezinho é desculpa. né? Então, caso contrário, você sai do culto, vai embora, talvez você só vai ver aquela pessoa no outro domingo. Verdade, Então, cara. assim, o cafezinho ali é um tempinho de você bater um papo, você Isso, abraçar isso. alguém, você, Com né? certeza, cara, com Você certeza. exercitar essa comunhão aí. Muitas amizades são criadas no cafezinho, né? Exato, é. Estreitamentos de amizade, né? Exatamente. Salomão, vamos aqui para finalizar, pra gente encerrar nosso... Rapaz, eu olhei a hora Nossa, que passou cara, rápido. hein? passou rápido, a hora passa rápido, a gente começa a contar histórias, né? O tempo passa rápido, cada convidado que chega novo aqui, nós estamos aumentando o tempo aqui, nós vamos ter que mudar o padrão de 1 hora para até a hora que Deus quiser. Sassá, cara, Prazer estar com Irmão, você, rapaz. prazer nosso, cara, Bom prazer demais. nosso receber você aqui na sua casa, né? Você entrar na sua Pois casa, nós estamos- é é verdade. um prazer receber você na sua casa. Eu considero Cara, mesmo minha sim, casa, e essa você é igreja. daqui, cara. Obrigado, cara. Obrigado por atender o convite. Obrigado pela amizade. Obrigado, igual eu falei antes, por ter sido essa pessoa usada por Deus para me ajudar na caminhada. E realmente, eu sei que você, Carol, fizeram diferença muito grande na minha vida, cara. E Amém, eu Kleber. louvo a Deus demais pela vida de vocês. Aí, lá vai eu chorar de novo. Ei, Clebinho chorão. Lá vai eu chorar de novo. Sou chorão demais. Bom, a gente fica muito feliz, né, de fazer parte, né, da história, dessa história, né, dessa história toda, dessa macro, né, história que nós falamos aqui e também da sua vida, né, e também dizer que você é especial demais, a gente gosta demais de você Cara, e eu sei disso. foi um cara realmente, uma pessoa que a gente
gostou à primeira vista. É a primeira vista, né, cara? Amor à primeira vista. Foi quase isso. Foi amor à primeira vista. E assim, e nos tornamos, né, realmente Irmãos, né, amigos, cara? né, irmãos, na Irmãos, verdade, né? Eu, como os meninos da E, Raquel falam, eu sou irmão do Salomão, né? pois é. Então, isso foi bênção demais na nossa vida. Cara, eu sou seu irmão preto. É, exatamente. Te faltou um pouquinho de melanina aí, Faltou, né? é. Te faltou. Faltou. Você sabe que tá vendo, cara? Olha, pra gente encerrar aqui, só contar mais uma bem pequenininha aqui. O Salomão, a gente, durante um tempo, eu ainda era solteiro, né? Nem namorava, sequer namorava com Sabrina ainda. O Salomão me convidava para as festas de final de ano da casa dele, né? Da família dele, e eu participava do amigo oculto, cara. Eu participava do amigo oculto Cara, da olha família só, do Salomão. não lembrava Não, disso, mas agora tá vendo? Mas porque fez muita veio a diferença. memória aqui, é Fez verdade. muita diferença na minha vida, cara. Eu me lembro também de uma outra vez que acabou o culto de virada de ano. Aí você me perguntou: o que você vai fazer, Clebão? Eu falei: vou pra casa. Não, vem cá, vem comigo aqui. Aí entrei com o Salomão no carro. A gente foi em 3 festas nesse dia. Conversou na casa do Alex e da Maria. Depois foi pra casa da sua mãe. E depois terminou lá no Aloysio e na Suzana. A Carol fala o Salomão, ele tem umas coisas, ele é convidado para uma festa, ele convida outra pessoa e ele chega na festa com outro convidado. Eu falei assim, uai, onde me cabe quem eu tô levando também. É claro. Então, onde te cabe seu irmão preto também, né? É, claro. Cara, mais uma aqui, só pra... Aí eu falei que era a última, mas agora eu prometo, é a última. Por 2 vezes, acabou a escola dominical, o Salomão vira pra mim: Clebinho, o que você tá fazendo agora? Eu falei: vou pra casa, cara. Não, vem cá, vamos ali comigo. Ele entra no carro do Alex ali, do Alex da Maria, né? Entra no carro do Alex ali, nós vamos num lugar ali. Eu falei: onde, sabe? Entra aí, rapaz, vamos embora. É churrascaria, irmão. Eu fui almoçar domingo na churrascaria sem pagar R$1. Esses caras é benção demais na minha vida, irmão. Nossa. Mais uma vez, meu irmão, brigadão. Deus te abençoe demais. Deus possa continuar te usando, te abençoando, prosperar Amém. seu trabalho, abençoar sua família que eu tanto amo, você sabe disso. Amém. Miguel, Mateuzinho, figura, aí, Mateus, figura. Mateus, que é uma figura. Que família abençoada, sua família, cara. E Deus possa continuar te abençoando ali em Taiomi. Amém. E é isso aí, meu irmão. Beleza. Pessoal, vamos aqui então finalizando mais um capítulo do nosso podcast, né? Vai ficar bonito, um capítulo do podcast. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por ter ouvido. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através das nossas histórias, através do bate-papo aqui com o pastor Salomão. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, se inscrever no canal. As redes sociais da igreja, mais uma vez, vão aparecer em algum lugar aqui, ó, dentro do quadradinho da tela aí, vai aparecer para você. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E é assim que o Senhor possa te alcançar aí onde você estiver, abençoar sua casa, sua família, que você seja próspero, que você seja abençoado e que Deus possa cada dia falar ao seu coração. Te desejamos um dia, uma noite, uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém.